Boa ideia. Enquanto vocês respondem enquete, vamos fazer a parte da lista que eu falei que eu queria fazer? E é o seguinte, né? Tô com elas aqui e eu falei que eu preparei aqui pra gente um top 10. Já que a gente tá em clima de futebol, Brasil e Japão amanhã, né? Para vocês é amanhã, para mim é terça-feira só. 2 horas da tarde, bom, né? Vai folgar no serviço aí. Mas é isso. Então, vamos ao tema. Vou finalmente revelar o tema do top 10 que eu criei aqui. E o top 10 é top 10, não é nem top 10. Eu vou indicar 10 obras para vocês de futebol para que vocês não precisem ver Blue Lock. Errei completamente a pronúncia, mas é isso. Então esse é o tema do nosso top 10 aqui, tá bom? 10 obras para você não precisar ver Blue Lock. Esse é o tema do nosso do nosso do nosso top 10 hoje. Tá aqui, ó. Somos anti-Blue Lock aqui nessa casa. Tem um Akabayashi aqui também. Mas vamos lá. Deixa eu abrir a pauta aqui. Deixa eu procurar uma música mais... Tá bom. E aí, eu preparei toda uma lista aqui com várias obras pra gente comentar, tá bom? Gol do Messi, ô desgraça. Mas vamos lá. Como todos sabem, Blue Lock não é sobre futebol, né? Então... E aí, agora que vai ter Brasil e Japão, tá todo mundo falando o Japão Blue Lock, o Japão Blue Lock, sendo que o futebol que a seleção japonesa joga é justamente o contrário do que Blue Lock prega. Então, eu sou muito anti-Blue Lock por conta disso, porque esse papinho de ai, egoísta, não tem que tocar a bola, isso me dá um ódio inacreditável, vocês não estão ligados do quanto eu odeio esse discursinho de ego, de egoísmo de Blue Lock, que não faz sentido nenhum. O cara me botou 11 atacantes num time, botou um atacante para ser goleiro, um atacante para ser zagueiro, e todo mundo acha maravilhoso aquela desgraça. Enfim, esse é o meu grande problema com Blue Lock. E é por isso eu vim aqui para indicar 11 obras para vocês não precisarem ver Blue Lock, tá bom? Vamos começar. A primeira, as imagens estão marcadas aqui na outra tela. A gente vai começar por uma obra que eu não tenho aqui, eu não consegui achar. Eu fui na livraria ontem e não tinha ela lá, que é Erianokishi, Knight on the Area, o cavaleiro dentro da área, né? Que basicamente, deixa eu abrir minha pauta aqui também, facilitar a leitura para mim. Sem dar spoilers, tá? Sem dar spoilers muito grandes. O Kakeru é o protagonista e ele vive meio que à sombra do irmão dele, que é um astro da seleção japonesa sub-15 e é um gênio do futebol. E aí ele é essa pressão de nossa, você é irmão do super gênio, mas você não é lá grande coisa, né?
E então tem toda uma problemática por cima disso, que eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas é bem legal. E aí, um pequeno spoiler, mas sem mostrar todo o contexto. O Kakeru vai sofrer um acidente e vai precisar de um transplante de coração. E aí, ele recebe o transplante de coração, e aí coisas acontecem que durante a partida de futebol ele meio que reencarna a pessoa que doou o coração para ele durante a partida. E é isso, tá? Então é um mangá bem interessante, as partidas, os jogos são bem legais, bem desenhados. O Kakeru é um personagem bem legal, complexo. Então é um mangá que vale bastante a pena. O anime tem, se eu não me engano, só uma temporada, infelizmente. Podia ter mais, o mangá continua muito longo depois disso. Mas a gente não tem. E aí, Eri no Kishi, do autor Hiroaki Igano, no roteiro, e do... Essa aqui é mulher, né? Kaya Tsukiyama. Deve ser mulher, né? Mas é dessa dupla o mangá. E é bem interessante, tá? Vale a pena ficar de olho aí. Eri no Kishi. Essa é a minha primeira indicação. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui enquanto vocês respondem a enquete que eu mandei aí no o link no chat, tá? Então, tô esperando vocês responderem. Número 2. Não é top 10, não tem ordem, tá? Vai ser ordem que chegar aqui. Não tem um melhor ou um menor. Eu só quero indicar coisas para vocês não precisarem ver Blue Lock. Se eu não deixei claro ainda, eu não gosto de Blue Lock, tá bom? Próximo. Os próximos. Vai ter a questão aqui que eu já falei muito deles, e aí eu vou falar mais um pouquinho, mas é porque tem a nossa evangelização semanal, né? E aí o próximo é o Telstar 86, que é esse mangá do mesmo autor de Fantasista, que é o Michiteru Kusaba. E Fantasista, ele é um clássico de mangá de futebol aqui do Japão. Eu nunca li, tá? Eu não conheço. Só sei que é clássico, que é... Sempre que surge o tema futebol, esse mangá Fantasista é citado aqui, tá bom? E aí é um mangá bem elogiado aqui por alguns jogadores da seleção. E é uma historinha bem simples sobre o Andy, que é um moleque fominha, que não toca a bola. E ele acaba... que eu não quero entrar muito em spoiler, mas não tem como, né? Ele acaba indo parar no passado, na época, graças a um caminhão que atropelou ele. Ele vai parar no passado, quando o pai dele tinha a mesma idade que ele. Esse é o pai dele com a idade dele. E aí ele vê que o pai dele é aqueles delinquentes da escola e que nunca se interessou por futebol. E aí ele meio que perde a habilidade dele de jogar bola pelo pai dele não se interessar por futebol. E aí ele tem que fazer o pai dele se interessar por futebol para que ele recupere a habilidade dele no futebol. Além das dinâmicas de viajar para o passado que acontecem normalmente em qualquer história de viagem no tempo. Tá? Então esse aqui tá Star 86, ou Terustar Hachiroko, para quem preferir. Eu diria que é um mangá de mistura de Aoashi com Tokyo Revengers, talvez, um pouquinho de cada. Bem interessante. Fica aqui segunda indicação para vocês, Telstar 86.
certo? Ah, é o Fantasista? Cadê o Fantasista? Aqui, ó. Esse é o Fantasista, ó. Essa é a capa do primeiro volume do Fantasista aí pra vocês. Tá? Próximo. Esse aqui não tem muito o que falar dele, tá? Clássico dos clássicos. Capitão Tsubasa. Ou como a gente conhece no Brasil, Super Campeões. Clássico dos clássicos. Mangá. Eu sempre tive muita dúvida, tá? Porque muita gente fala sobre como o Capitão Tsubasa popularizou o futebol no Japão, que graças a ele que existe a liga profissional japonesa de futebol, né? E eu sempre fiquei na dúvida, será que foi isso mesmo ou será que a galera meio que viajando, né? E aí eu dei uma olhadinha ontem na internet e aparentemente é meio que isso mesmo, né? Ele ajudou a popularizar muito o futebol no Japão na época que saiu. Tava vendo que parece que, tipo, no Japão registrado existiam 120 mil alunos jogando futebol nas escolas e quando o mangá terminou tinha o dobro, pelo menos. Tipo, a Adidas e a própria Adidas, ó, chegou a patrocinar diretamente o anime, né, de Capitão Tsubasa. Então tem muita coisa, tanto que, acho que, se não me engano, no anime de 2002 lá, ele tem a marca Adidas no anime mesmo, né? Que também foi patrocinado aquele anime. Então, é isso, né? A jornada do Oliver Tsubasa, o protagonista aqui, da infância dele até ele se tornar os maiores jogadores do planeta aí. Tá? História horrorosa. O autor não manja muito de futebol, não sei se ele nunca jogou na vida dele. Mas é o clássico dos clássicos. Eu acho horroroso, mas pra mim tem uma nostalgia muito forte, porque eu assistia quando era criança, né? Então a nostalgia me pega muito em Capitão Tsubasa. Mas é horroroso. Mas ele é melhor que Blue Lock, que é o que importa nessa lista aqui. Tenho carinho pelo Tsubasa só porque ele veio pro São Paulo. Eu tenho carinho por Tsubasa porque foi pro Brasil o anime, no caso, né? Não é porque ele foi pro São Paulo. Bom, vamos lá. Próximo, Days. Days é um dos meus mangás favoritos de futebol. Tá? Do autor Tsuyoshi Yasuda, mesmo autor de Aonomiburo e Overdrive, né? O Aonomiburo, que a gente acabou de ver na Shonen Sunday, e o Overdrive, que é um mangá de bicicleta que eu não consegui arrumar imagens. Mas ele é um pouquinho. A história é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? O Tsukushi, que é o protagonista aqui, ele é um merdão, vou botar nesses termos. Ele é um merdão, vive sendo zoado pela galera e tal. E aí o Kazuya. É Kazuya? Eu acho que é Kazuya o nome dele. Kazama, desculpa. O Kazama aparece aqui, salva ele dos caras que estavam fazendo bullying com ele e convida ele para jogar bola. E aí ele conhece futebol que ele nunca tinha jogado na vida e ele é simplesmente horroroso. Ele é horroroso jogando bola. Mas ele se esforça muito e aí ele acaba entrando no time do colégio junto com o Kazama, que eles se tornam amigos e tal. E aí desde o primeiro momento o Tsukushi mostra
um esforço enorme dele para atender as expectativas dos companheiros de time dele e tal. E isso cria uma dinâmica muito interessante do Tsukushi ser o pior jogador do time, mas ele se esforça tanto para fazer o que ele consegue, o que ele pode fazer, né? O que está dentro do alcance dele, tanto das habilidades físicas quanto a habilidade dele no futebol mesmo, que ele acaba inspirando todo mundo que está em volta dele a correr junto com ele. E isso isso é o completo oposto de Blue Lock, inclusive. E é maravilhoso. É muito foda. É muito foda. Tá. Esse aqui é o anti-Blue Lock. Vamos dizer que Days é o anti-Blue Lock. E também o anime tem a primeira temporada só, infelizmente. Podia ter saído mais, porque esse mangá é incrível. E recomendo demais Days. Assiste o anime, assiste a primeira temporada pelo menos, porque ele é bem legal. Tem momentos bem icônicos, principalmente na primeira partida. As partidas não são o forte, né? Assim como eu sempre falo, esse é um mangá que o forte dele são quando eles estão nos treinamentos, o Tsukishi aprendendo alguma habilidade nova, né? Esse tipo de coisa. Ou o capítulo que vai todo mundo estudar junto, esse tipo de coisa. Mas sempre tem o background do futebol. E as partidas, ainda assim, tem momentos muito icônicos nas partidas, apesar de não serem o forte da história. Days é bom demais, tá? Recomendo demais. Próximo. O próximo. Oh, nossa, que surpresa. Paradon. Ai, cara, bom, quem acompanha as lives já cansou de ver eu falando de Paradon, né? Porque é o meu novo xodózinho da Sunday. Um negócio que eu achei interessante é que a autora é uma autora, né? Ryoko Fukuyama, que faz o roteiro. Ela é o roteiro ou a arte? Peraí. Não anotei direito aqui. Peraí. O roteiro é do Haruki Hajime. Não, peraí. De onde saiu o Ryoko Fukuyama? E a arte por Karakara Kemuri. Tem alguma coisa estranha aqui, peraí. Por que essa anotação de Paradon tá com outro autor aqui? O que eu anotei errado sobre Paradon? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Cadê? Não, eu caguei mesmo, eu anotei. Que desgraça, cadê minhas anotações? Tá anotado errado só mesmo. Não é Ryoko Fukuyama. Hajime Haruki e Karakara Kemuri. Anotei errado pra caralho. Mas é isso. Então anotei errado. Esquece Ryoko Fukuyama, não tem nada a ver. Mas Paradon tá aqui, ó. Hajime Haruki e Karakara Kemuri.
E aí já contei, né? O irmão mais novo gênio, o irmão mais velho é um goleiro qualquer nota. E o irmão mais velho tem esse irmão mais novo arrogante. Só que ele é gênio da seleção japonesa, e aí ele chega no clube da escola falando que vai causar uma revolução no clube, porque ele é o mais foda de todos. E o irmão mais velho sempre tomando conta das outras pessoas, protegendo elas desse irmão mais novo arrogante que ele tem. E aí, quando o moleque, eles estão jogando, os moleques novos do primeiro ano estão jogando contra os alunos mais velhos no jogo de saudação da escola, o moleque fala que vai destruir o time todo. E o moleque fala: se tu fizer 10 gols, você vira o capitão do time. E aí ele mete 9 gols. E aí o goleiro titular do time não consegue fazer nada contra ele. E aí o irmão mais velho vê isso e fala: não vou deixar. E quando tá 9-0 ele entra no jogo. E não deixa o irmão dele marcar o 10º gol, né? Porque apesar de ser um goleiro qualquer coisa, ele conhece tão bem o irmão dele que ele sabe que ele consegue parar os chutes incríveis do irmão dele. E aí é essa relação que vai se criando aqui na escola dos dois irmãos, o arrogante e o qualquer coisa que só consegue parar o irmão dele. E a arte é incrível e a história é divertida. E não fez chorar no primeiro capítulo, que geralmente um mangá desse tem que te fazer chorar, mas esse não fez. Ele só é legal, só é divertido e tem uma dinâmica muito legal dos irmãos tretando o tempo todo, que é assim que irmãos vivem, né? Certo? Então, vamos seguir com Aoashi. Tá bom? A Aoashi eu trouxe aqui por uma curiosidade que é meio que um spoiler pra mim. Por quê? Até porque faz uma... Eu não gostei muito de Aoashi, eu só assisti a primeira temporada do anime. Porque... Como que eu posso explicar? Assistindo o anime de Aoashi, eu via uns negócios tipo... O protagonista, que eu esqueci o nome dele, ele faz umas jogadas muito básicas de futebol, tipo fazer uma triangulação, tocar e passar para receber no ponto futuro de novo, 1-2, né? A famosa tabela no Brasil, que a gente chama, que no Japão chama de 1-2. Que na real é uma triangulação, né? Aquela coisa, você toca aqui, você faz aqui, ele toca de volta, isso forma um triângulo. E aí o jogador faz isso, e aí todo mundo na escola fica tipo assim: olha, ele está tocando a bola e correndo para o espaço vazio para receber a bola de novo. Uau, que incrível! Nossa, que incrível! Ele está carregando a bola para a lateral do campo, puxando a marcação e deixando o meio do campo livre para o atacante aparecer. Cara, isso é o básico do básico de futebol. Puxar a marcação para livrar o companheiro, né? Futebol não é só sobre você receber a bola e fazer o gol. Também é sobre abrir espaço para seus companheiros receberem a bola e fazer o gol. Porque futebol é um jogo de equipe, não é um jogo de uma pessoa só, não é, Brulock? Fica aqui. Ashito, obrigado. E aí tem a primeira jogada que ele aprende é o domínio guiado, né? Que a bola vem, você domina ele já jogando a bola pro lado ou pra perna boa para você chutar ou sair driblando. E fica, meu Deus, olha,
ele domina a bola já ajeitando pro... Cara, isso é o básico do futebol. E aí isso me incomoda muito na primeira temporada de Aoashi. Mas, dando uma pesquisadinha, Aoashi é muito elogiado pela construção tática que o autor fez. E aí eu até tomei um spoiler, que o Ashito no final parece que ele termina como lateral esquerdo, né? Então ele começa sendo esse cara que só quer saber de fazer gols, e ele vai aprendendo táticas até ele virar um lateral esquerdo. Pelo que eu entendi do que eu não li o mangá até esse ponto. E a galera elogia muito a parte tática do mangá, porque inclusive ele usou, o autor fez algumas consultorias, faz consultoria, sei lá, tem um consultor, sei lá, para criar a parte tática do mangá, né? Como eu só assisti o anime para mim, toda a parte tática que o anime apresentou para mim era muito estúpida para alguém que já conhece o básico de futebol. Então eu achei meio estúpido. Então eu achei curioso ver que o mangá é elogiado justamente por essa questão que eu achei zoado no mangá. Então talvez o futuro de Aoashi reserve uma coisa mais interessante. E o nome do autor é Yugo Kobayashi. Dessa vez tá certo, tá? Yugo Kobayashi. Enfim, tem a primeira temporada do anime para quem quiser assistir. O mangá tem uma arte bem legal e o mangá já acabou também. Então não é uma história infinita com a maioria dos outros aqui. Beleza? Próximo. Esse aqui é basicamente o melhor mangá de futebol que existe na face da Terra. Eu diria talvez a melhor obra de futebol que existe no planeta Terra, Giant Killing. Giant Killing é um mangá absurdo, tá? Tá aqui, ó, autores, o desenho de Tsunamoto Masaya, roteiro de Tsunamoto Masaya e desenhos de Tsujitomo, né? O roteirista aqui também, que já fez obras como Mr. CB e Under 30... Opa! Spoiler! Under 31. São duas obras do mesmo roteirista, o desenho fica por outros autores. E o Under 31 tem um live action. Também, se eu não me engano, tá na Netflix ou na Prime Video aqui. Então quem tiver interesse, tem um live action aí da série do Tsunamoto Masaya, além dele ser o roteirista também de Senshu no Kotai o Yoshirasei Tashimasu, que a gente deu uma olhada na Shonen Champion agora mais cedo aqui na live. Certo. E aí, Giant Killing, acho que como que a gente pode explicar Giant Killing? Giant Killing, basicamente, o protagonista é o treinador e não os jogadores. E é um clube do Japão que vai contratar esse técnico que tá treinando um time da Inglaterra, um time pequeno da Inglaterra, e aí eles resolvem trazer ele para esse time no Japão, e aí, inclusive, esse cara é um antigo jogador, ídolo desse clube, né? E ele é conhecido, né, justamente por essa passada dele na Inglaterra, de pegar, um time pequeno e derrotar times grandes, né?
Então por isso que é o Giant Killing, né? Que ele é o cara que pega aquele time meia boca e consegue transformar em campeão mesmo, derrotando os times grandes aí, por onde ele passa. Por isso Giant Killing. E aí tem toda essa coisa dele tratar não só da tática do jogo, mas também do mental dos jogadores e tal, para colaborar com o jogo. E aí tem toda a parte também interna dos bastidores do clube, né? Parte de gerenciamento e tal. Então é bem interessante, bem diferente do que a gente tá acostumado, mas é excelente, né? É excelente. Não tenho o que dizer. É um baita do mangá. Também é outro que só tem a primeira temporada do anime. É uma pena, porque deveria ter mais. E o mangá sai até hoje na Morning. Toda semana tem capítulo. E já tá lá pelo volume 60 aí, compilado. Certo? E aí, para quem não tem esse background de mangás, eu trouxe algumas obras fora do universo dos mangás pra gente falar também, para fechar esse top 10 aqui, que não é bem um top 10. A primeira delas tem tudo a ver com Giant Killing, que é Ted Lasso, que nada tira da minha cabeça que Ted Lasso não seja que o autor não tenha visto Giant Killing para se inspirar para criar o Ted Lasso. Porque é basicamente a mesma coisa. O protagonista é um treinador que é carismático. Ele foi campeão nos Estados Unidos com um time de futebol americano, tá? E aí um time da Premier League contrata ele. E aí tem toda a questão, né, de politicagem, não de politicagem que eu digo de termos de governo e tal, mas de politicagem dentro do clube. Porque o clube, a dona do clube é uma mulher que o clube era dela e do ex-marido dela, o ex-marido dela traía ela pra caralho, e aí ela meio que toma o clube dele no divórcio, né? E ela fica como dona do clube. E aí, basicamente, ela quer destruir o clube, então ela contrata o Ted Lasso, que é esse treinador de um time de futebol americano, para treinar o time da Premier League, porque ela fala: o que meu ex-marido mais ama é esse clube, então eu vou destruir esse clube. E aí ela bota o Ted Lasso lá no clube pra cagar o clube mesmo, botar um cara que nunca nem treinou um time de futebol pra treinar o time. Só que aí o Ted Lasso chega e o Ted Lasso é muito foda. E aí ele transforma o time. E aí, porque o negócio dele não é manjar de tática nem nada. Vai chegar num ponto da série que vai ter um pouco disso. Mas é a carisma dele, é as questões internas do clube que ele vai tratando, o mental dos jogadores e tal. E isso vai funcionando, né? Para transformar o time. E aí, em 5 de agosto agora, vai chegar a 4ª temporada, que a 3ª temporada terminou bem, tá? Com a série, podia ter terminado ali. Mas a galera ficou na saudade, pediram mais, fizeram a 4ª temporada. Agora ele vai treinar o time feminino desse mesmo clube, né? E é basicamente o final da 3ª temporada, é a menina apresentando um projeto para a diretora do clube, a dona do clube, de criar o time feminino. E aí o Ted chega agora para treinar esse time feminino. Então tem perspectivas aí de ser uma boa 4ª temporada. O criador é o Jason Sudeikis, que faz o próprio protagonista, o Ted Lasso,
que é o bigodudo aí, o treinador. Bom pra caralho. É série da Apple Plus, não sei se vai ter fácil pra vocês aí que não tem Apple. Mas recomendo demais, é bom pra cacete, tá? Aí, isso foi uma série. Agora eu vou recomendar pra vocês um filme, na verdade 3 filmes. E são 3 filmes horrorosos, tá? Mas ainda melhor que Blue Lock. E tem as curiosidades e a forma que o filme foi feito, ela é mais interessante do que a história do filme em si, porque o filme é bem ruim, tá? E esse filme se chama Go, Um Sonho Impossível. Eu não sei quem já assistiu esse filme. Eu acho que só eu na face da Terra assisti o terceiro. Acho que mais ninguém no planeta Terra assistiu esse filme. Mas o que acontece? Go é o seguinte. Lá por meados de 2003, piriri pororó ali, 2003, a FIFA queria criar um filme para criar o hype para a Copa do Mundo. E aí eles pensaram numa história, escreveu enquanto davam uma cagada ali e criou esse filme Gol, que é a história do Santiago Munhoz, que é um moleque mexicano que quando criança com a família dele toda atravessa a fronteira dos Estados Unidos e vai morar nos Estados Unidos, atravessa ilegalmente e mora nos Estados Unidos ilegalmente desde então. E aí ele tá jogando na várzea ali da cidade dele, um cara que é ex-jogador, ex-olheiro, alguma coisa do Newcastle, vê ele jogando na várzea e leva ele para fazer um teste no Newcastle United na Inglaterra. E a história é basicamente isso, saindo do México, indo para os Estados Unidos, tal. Esse é o primeiro filme, né? Fazendo a peneira no Newcastle e como que fala? Se profissionalizando pelo Newcastle. E inclusive eu torço pro Newcastle, eu tenho uma simpatia, não é que eu torço pro Newcastle, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Newcastle por causa desse filme. Eu assisti esse filme lá em 2005, sei lá. Enfim, esse é o primeiro filme. O segundo filme, aí já é a ascensão da carreira dele, ele indo pro Real Madrid e tal, né? E se estabelecendo como um grande jogador. E o terceiro filme era para ser a história dele na seleção. Só que a ideia original era que ele fosse... o personagem fosse inglês, então seria ele pela seleção inglesa. Só que aí no fim ele ficou como mexicano, então ele fica pela seleção mexicana. É muito esquisito, esse terceiro filme ele só faz um caminho ali, uma participaçãozinha, e toda a história que foi construída no primeiro e segundo filme é contada, é tipo assim, esse background passa para um cara da seleção inglesa, e esse cara é o protagonista do terceiro filme, só que o background da história dele é meio que a mesma história do Santiago Munhoz. É muito louco o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Só sei o que aconteceu. É muito esquisito. Mas mostra esses 3 filmes mostram essa carreira desse moleque. E eu lembro de ter assistido os 2 primeiros filmes lá pra 2005, 2006, na época e tal. E aí é isso. Tipo, como o filme é bancado pela FIFA, ele tem algumas curiosidades, que, por exemplo, vários jogadores aparecem nos filmes, Zidane, Beckham, Ronaldo Fenômeno, né? É um bagulho, como é um bagulho da FIFA, eles utilizam imagens dos jogos oficiais no filme. E aí o filme ele é todo gravado assim, pega a imagem do jogo oficial e adiciona o Santiago Munhoz como se ele estivesse participando do jogo. Então tem uma partida lá que foi 3-0 pro Real Madrid, e aí
o Santiago Munhoz ele não faz o gol, porque o gol no jogo é do Beckham. Então o Santiago Munhoz sofre a falta que o Beckham vai chutar. Então eles mudam um pouquinho a coisa, assim, para fazer acontecer as coisas no filme. Então é muito interessante a forma que esse filme foi criado, apesar de ser a história horrorosa, mal feita. O ator Kuno Becker, que faz o protagonista desse filme, ele não sabe jogar futebol, nunca jogou bola na vida dele. Quando ele... Sabe quando a gente estava criticando nas lives passadas o desenho do autor de Campione, que ele desenha tudo errado, porque provavelmente ele nunca jogou bola na vida, ele vai desenha tudo errado, as posições dos jogadores? É nessa pegada. O cara jogando bola, você vê que ele não sabe movimentar o corpo. Coisa simples de tipo passar o pé por cima da bola, dar um chute. Você tem os cacoetes, né, básico de virar o braço para jogar o peso do corpo, para equilibrar o corpo durante o chute, e você vê que ele não faz isso porque ele nunca jogou bola, então ele não faz isso direito. Então é muito engraçado é muito curiosa essa trilogia de filmes que ninguém nunca viu. Os 3 filmes deram prejuízo, eu não sei porque que eles fizeram os 3. Podia ter parado no primeiro. Se terminasse no primeiro, não seria tanta vergonha alheia. Seria um filme de sessão da tarde que foi feito um dia, ok. Mas aí somando o 2 e o 3, fica uma trilogia horrorosa de 3 filmes horrorosos. Mas ainda melhor que Blue Lock. E esse fato da FIFA ter patrocinado é muito curioso, né? De ter os jogadores originais oficiais, de verdade, os profissionais mesmo, de ter imagem dos jogos oficiais, isso é muito louco. E aí, pra gente fechar esse top 10 aqui de 10 obras pra você ver, pra não precisar ver Blue Lock, eu passei por séries, passei por filmes e mangás, e agora pra fechar a gente vai falar de videogame. Mas de um momento muito específico dos videogames. Opa! Ah, mentira que eu coloquei a imagem errada aqui. Desgraça. Pera aí, vou ter que pegar a imagem de volta, galera. Essa é a imagem. FIFA 17, 18 e 19. Por que diabos FIFA 17, 18 e 19? Esse FIFA, ele tem um modo carreira diferente, um modo jornada, na verdade, muito diferente. Os caras criaram um RPG de futebol com o FIFA. E aí você constrói toda a história, e é muito parecida com a história do Santiago Munhoz, até porque é criado pela mesma empresa, pela FIFA, né? Apesar de ter a EA Sports junto, mas aqui é a história de um moleque virando profissional na Inglaterra, e aí tem toda a jornada dele na Inglaterra, no FIFA 17. No FIFA 18, aparece a oportunidade de ir pro Real Madrid, e aí no FIFA 18 vai dar uma merda inacreditável, piriri pororó, mas aí vai estabelecer a carreira dos personagens. E aí no FIFA 19, você tem a história final dele se consolidando como um grande jogador e tal. E tudo isso passa pelas questões, tudo que tem hoje no EA FC, de você escolher, quando você joga com um jogador, de escolher a personalidade dele e tal, nasce nesse modo jornada do FIFA 17. Só que no FIFA 17 tem todo um bagulho muito legal ainda. Tanto que eu tenho aqui, ó. Eu não tenho o 17 só, mas eu pretendo comprar o 17 por conta desse modo história só, tá? Que eu comprei esses jogos. Que é a história do Alex Hunter. Que... Deixa eu deixar tudo aqui, a imagem aqui. O que acontece? Qual que é a história do Alex Hunter, né? Que é bem interessante. No primeiro jogo, você é um moleque que vai fazer o teste para entrar num time de futebol e tal. Aí você entra nesse time junto com o seu melhor amigo que cresceu junto com você.
E aí vocês dois estão juntos nesse time. Só que aí os dois estão se destacando, só que o time só tem uma vaga para posição. E aí acaba ficando com esse seu amigo e o Alex Hunter acaba sendo emprestado. E aí chega na final do campeonato. Você chega na final do campeonato. Tudo isso se você continuar ganhando, né? Tudo isso, a história depende de você ir ganhando jogos para ir avançando. Então, se você vai avançando, você chega na final com esse seu time que você está emprestado para jogar contra esse seu time de original, com o seu amigo como protagonista. E aí você joga com eles, aí você ganha ou perde e tal. E aí, no próximo ponto da história, esse seu cara que era seu melhor amigo se torna seu rival, só que ele vira um cuzão. E aí ele troca o time que vocês viraram profissionais pelo rival. Tipo, é como se ele jogasse no Palmeiras e fosse contratado pelo Corinthians, assim. E aí o time te chama de volta pra suprir essa vaga que ele deixou aberta. E aí, se vocês se encontrarem na final de novo, entre os dois rivais, tal, essa é a história do primeiro jogo. O 18 dá uma merda e você tava cotado para ir pro Real Madrid, você acaba terminando num time dos Estados Unidos, até você conseguir a vaga pro Real Madrid de volta, e aí começa a nascer a história da irmã do personagem principal também, porque ela joga na seleção americana, né? Porque a irmã dela, o pai dele abandona ele e vai para os Estados Unidos, tal, aparece a irmã. E tudo isso é um RPG, você vai ganhando pontos e somando ponto para melhorar chute, para melhorar não sei o que, melhorar drible, e tomando decisões se você vai jogar em qual time que você quer jogar. Decisões tipo, hoje você vai ficar com a sua família ou você vai priorizar o marketing do time. Então, várias coisinhas assim que é um RPG mesmo. E é por isso que eu queria falar isso aqui pra vocês. E aí, os nomes, vamos falar aqui, ó. Alex Hunter é o personagem principal, né? Que é esse da imagem aqui embaixo. E o ator que fez ele é Adetomiwa Edun. É o ator que faz a voz e dá os movimentos pro Alex Hunter. E a história ela fez bastante sucesso, que chegou a vender até camisa oficial do Alex Hunter, assim, no mundo real, né? Porque ele usa o número, se eu não me engano, na imagem tá 29, mas eu acho que é 30 no jogo que ele usa, camisa 30. E aí eu queria trazer para vocês essa curiosidade, porque é muito legal. Tá? E essa é a minha lista. Deixa eu voltar para cá. Essa é a lista de 10 obras para você ver, para não ter que ver Blue Lock, tá bom?